Boa noite a todos. Pela proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da pauta da 119ª sessão ordinária da 17ª legislatura, hoje, 3 de fevereiro de 2020. Convido a todos os presentes a se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Convido o senhor secretário Josmael Barbosa Interaminense para que faça a leitura das correspondências recebidas até a data de hoje. Convido primeiro para ler a ata, A ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 118ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 2 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizar a 118ª sessão ordinária
em sua 17ª legislatura no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito a Avenida Presidente Vargas 256, sob a presidência do vereador Moisés Sebastião da Silva, que solicitou ao primeiro secretário, Sr. Ismael Barbosa Interaminense, a fazer chamada dos senhores vereadores, que constou Adenilton Ferreira da Silva, Brasilino Olegário Massuco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Fabrício Duarte Rocha, Evair Luiz Rodrigues da Silva, Israel Leôncio da Silva, Marlan de Melo, Paulo Antônio Lopes, Rubens Sestari Campos e Tatiane Gomes Colares. Assim, havendo quórum regimental, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 118ª sessão ordinária após convidou para que os presentes se colocassem em pé de frente ao pavilhão nacional durante a execução do hino nacional brasileiro. Em seguida, solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a 117ª sessão ordinária realizada no dia 25 de novembro de 2019. Iniciada a leitura, solicitou a palavra o vereador Israel Leôncio da Silva. Concedida pelo presidente, requeriu que, após ouvido o doutor plenário, seja dispensada a leitura da ata da sessão ordinária anterior. O presidente submeteu a única discussão ao plenário da Câmara Municipal, que foi aprovada por unanimidade. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Eu ia fazer o nosso secretário sofrer, mas eu vou pedir a suspensão da leitura da ata, já vista já encontrar há muito tempo no site da Câmara. O requerimento do vereador Adenilton Ferreira está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade e está dispensado a leitura da ata, tendo em vista que se encontra no site da Câmara. Convido o senhor secretário a ler as correspondências recebidas até a data de hoje. Presidente Epitácio, 31 de janeiro de 2020, ofício gabinete 034 de 2020. Senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 002/2020, de 30 de janeiro de 2020, que trata em sua emenda que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA 2020 e das outras providências. Para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Igreja Casa de Leis, através de sessão ordinária, aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 033 de 2020. Senhor Presidente, anexamos ao presente projeto de lei o projeto de lei número 001/2020, de 30 de janeiro de 2020, que trata em sua emenda que dispõe sobre a inclusão e a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2019, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA 2020 e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Igreja Casa de Leis, através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Correspondência era só, senhor presidente. Tendo encerrada a leitura das correspondências recebidas, convido o primeiro secretário, Josmael, para a leitura dos projetos a ser deliberados na sessão de hoje. Projeto de Lei 001/2020, de 30 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2019, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA 2020 e das outras providências. Crédito especial do Poder Executivo, encargos gerais do município, execução e manutenção de secretaria, administração e manutenção da secretaria, no valor de R$ 1.307.915,31. Trata de superávit. Caixa Resina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei número 001/2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2019, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA de 2020 e da outras providências, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar.
O projeto de lei número 001 de 2020 foi deliberado por unanimidade. Convido o senhor secretário para a leitura do projeto de lei número 002 de 2020. Projeto de lei 002/2020, de 30 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e de diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA de 2020 e das outras providências. Prefeitura Municipal, Poder Executivo, Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. Diversos valores, no montante de R$ 2.752.617,37. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei número 002 de 2020 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2019, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA de 2020 e da outras providências, se encontra em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei número 002 de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2019, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA 2020 e da outras providências, foi deliberado por unanimidade. Passamos agora para a ordem do dia. Convido ao senhor secretário Josimael Barbosa Teraminense para a leitura dos requerimentos feitos e apresentados pelos vereadores até a data de hoje. Requerimento 001/2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando da ilustre alcaidesa, através da secretaria competente, para que nos preste as seguintes informações. Se os imóveis pertencentes ao município estão com muros de fecho e calçamento nos respectivos passeios, nos termos do artigo 114 do Código de Postura Municipal. Caso tenha sido realizado a alvitrada obra, que seja enviado relatório indicando o local. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento número 001 de 2020 do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha se encontra em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha foi aprovado por unanimidade. Requerimento 002/2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado o diretor da CESP, Grupo Votorantim, solicitando do ilustre responsável que nos preste as seguintes informações. Se é verídica a informação que a CESP, Grupo Votorantim, não está mais arcando com o pagamento da conta de luz para os sitiantes do assentamento Lagoinha. Caso a resposta anterior seja positiva, que justifique o porquê que o Grupo Votorantim suspendeu o pagamento da energia, que implicou a falta de água para moradores e animais, pois com a falta de energia não tiveram condições de retirar água do único poço artesiano que abastece a localidade. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento número 02 do vereador Adenilton Ferreira da Silva se encontra em primeira discussão. O requerimento se encontra em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento do vereador Adenilton Ferreira da Silva foi aprovado por unanimidade. Requerimento 03/2020, excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando que através da secretaria competente para que nos preste as seguintes informações. Quais são os valores do passivo trabalhista do Centro Social São Pedro? De quem é a responsabilidade de arcar com o supracitado passivo trabalhista? Edson Pereira Jardim da Rocha, Evair Luiz Rodrigues da Silva, Marcos da Silva Florencio, vereadores proponentes. O requerimento número 03 de 2020
do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, Ivar Luiz Rodrigues da Silva e Marcos da Silva Florencio se encontra em discussão. Excelência. Com a palavra o vereador Marlon de Mello. Eu só não entendi, eu gostaria que o secretário lesse de novo só a justificativa aí para mim. Por favor, Mael. Tá fanhoso mesmo? Tá bom demais? Como não estou tendo retorno no ponto? Tá bom? Sonorização agora é primeiro mundo. Justificativa. O Legislativo tem como atribuição legal solicitar informações de interesse público, como a hora contida na presente mensagem. O Legislativo tem como atribuição legal solicitar informações de interesse público, como a hora contida na presente mensagem. Desculpa, lê de novo para mim, só. Ele remeteu para cima, só para mim. Quer tudo? Que nos presta as seguintes informações. Quais são os valores do passivo trabalhista do Centro Social São Pedro? De quem é a responsabilidade de arcar com o supracitado passivo trabalhista? Justificativa. O Legislativo tem como atribuição legal solicitar informações de interesse público, como a hora contida na presente mensagem. Certo. Está sendo encaminhado para quem? Prefeita. Executivo Municipal. Eu vou votar contra a hora que for a votação, porque o Centro Social é administrado pelo Centro Social, não é pela prefeita. Mas é só para esclarecer, só para saber mesmo. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Parece-me que nas ações eles colocaram a prefeitura como solidária, secundária. Alguma coisa assim. Por isso que está pedindo para a prefeitura. Tem o requerimento com a palavra. A palavra para o suplente? Não, a palavra é só para o plenário. O requerimento continua em discussão. Então, eu também acho até que eu sei por que motivou, né, esse requerimento. Foi a recente informação vinculada. Informação não, claro, não é informação, né? A papagaiada vinculada nas redes sociais aí. Irresponsabilidade pura, mais uma vez. E esse ano nós vamos ter que cada vez mais nos acostumar a essas situações, né? E procurar, assim, às vezes, primeiramente, ter informações corretas antes de postar ou compartilhar notícias irresponsáveis, né? E eu vejo com bons olhos o fato dos vereadores estarem pedindo requerimento, que vai vir uma coisa escrita e que é oficial, né? Aí todos nós, inclusive aqueles que fazem as postagens, vão ter acesso. De uma forma até mais demorada, porque talvez se fosse na fonte, teriam informações mais rápidas. A situação do Centro Social e dessa dívida, dessa penhora que foi feita aí, eu fui procurar saber na fonte, e a fonte para mim é o presidente do Centro Social, São Pedro, atual, que chama-se Márcio Batista, é o advogado do Centro Social, que chama-se Antônio Ferreira, Chupeta, irmão do Adenilton, certo? E a situação, é lógico que vocês vão esperar vir por ofício, mas cabe a mim explicar, porque eu vou rebater em redes sociais essa situação. Algumas ações foram intentadas contra o Centro Social São Pedro e a Prefeitura. Nessas ações, onde a Prefeitura foi colocada no polo passivo, a Prefeitura vem acertando os valores financeiros que foi condenada pela Justiça do Trabalho ou fez acordo com a parte. O problema que gerou essa possível, suposta, que ainda não tem leilão marcado nem nada, mas penhora, é de uma ação, uma única ação de um médico de Presidente Venceslau, que tem por advogado o senhor Daniel Sebastião da Silva, o Danielzinho, e que ele entrou somente contra o Centro Social São Pedro. Não sei qual que foi a intenção disso, mas a propositura só foi contra o Centro Social São Pedro. E então, não foi chamado
o Centro Social São Pedro também em contestação não requereu ao juiz a inclusão da prefeitura no polo passivo. Então essa única ação que corre contra o Centro Social São Pedro, de um único médico, gerou uma situação de penhora de bens. E o valor da ação não chega a R$50 mil. O que acontece é que o Centro Social São Pedro, ele tem uma matrícula só daquele terreno, uma matrícula que integra todo aquele quarteirão e por sinal estão todos os prédios da PAI, prédio da creche, prédio da organização deles. A reportagem falou também que o Centro Social não tem mais nenhuma atividade. Outra mentira deslavada, que lá tem um programa com 35 crianças que tem lá. Então essas situações mentirosas, caluniosas que são colocadas, a gente esse ano vai ter que separar o joio do trigo. Porque muita coisa é pura politicagem, pura fumaça política para prejudicar um grupo ou beneficiar outro grupo. Então, tá certo os vereadores, como eu disse antes, mas isso é o que está acontecendo. Essa é a verdade dos fatos. Inclusive, as partes já estão tentando uma composição. E digo mais, a prefeitura, nesse caso, chegou a se colocar à disposição do advogado e do Márcio, presidente, para acertar, como fez com os outros, quando foi litisconsórcio passiva. Só que não pôde, juridicamente não pôde, porque não está na relação jurídica. Então a relação jurídica é do médico com o centro social. Essa relação jurídica gerou esse pedido de avaliação do bem. Não é a ação não vale 3 milhões, não. O que vale 3 milhões são a avaliação do bem e a ação não chega em R$50 mil. Então, são situações que a gente vai aprender a conviver. Eu que já estou há 12, 14 anos nessa situação, ainda não estou habituado, mas já estou um pouco mais calejado, e nós temos que separar o joio do trigo. Vai ter gente aqui e daqui para frente vai ser assim, com um celular ligado para gravar um áudio seu, para filmar, fazer um vídeo seu, depois editar e, infelizmente, de maneira irresponsável, tentar atingir a moral, denegrir a imagem de muitos de nós aqui. Então, o que, meu irmão, você não quer, meu colega, você não quer para você, tente não deixar fazer para os outros, certo? Eu acredito que aqui muitos já sofreram situações desrespeitosas, deselegantes, mal educadas, tá? E que não mereciam estar passando por isso. Eu me coloco no lugar de cada um de vocês que eu vejo ser insultado via rede social por pessoas que não têm um mínimo de caráter, de moral, de decência, de educação e de vergonha na cara. Então, meus senhores, meus parceiros, esse ano é um ano de eleição, por favor, comecem a separar o joio de trigo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas educação, respeito, em todo lugar cabe. E obediência às leis, em todo lugar cabe. Então fica aqui o meu registro com relação a essa situação, tá? E outras situações que forem se colocar, eu geralmente não fujo a perguntas e não vou fugir. Não é nessa hora que a gente tem que destacar o que tem de bom, tá? Esclarecer eventuais boatos e é vida que segue. Nós temos ainda um ano como vereadores. Ou algum de vocês não se tocou disso. Nós temos que trabalhar muito ainda pela nossa cidade. De 100%, nós trabalhamos 75%. Nós ainda temos 25% de mandato que nos foi confiado pela população. Então não está na hora de ficar jogando toalha e fazendo politiquinha barata, não. Está na hora de arregaçar as mãos e continuar trabalhando. Esse é o meu posicionamento. Agradeço ao vereador pela explanação quanto ao centro social. O requerimento continua em discussão. O requerimento se encontra em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento é feito pelos vereadores Edson Pereira Jardim da Rocha, Evair Luiz Rodrigues da Silva e Marcos da Silva Florencio. Foi aprovado por unanimidade. Se encontra-se agora aberto, se esgotando os requerimentos subscritos, se encontra aberto agora a palavra dos vereadores para requerimentos orais. Ninguém vai fazer uso da palavra? Não havendo requerimentos orais, passamos ao pequeno expediente
Convido ao vereador Josimael Barbosa Teraminense para fazer a leitura das indicações propostas pelos vereadores até a data de hoje. Indicação 001-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente pintar faixas de pedestres e sinalização de pare nos cruzamentos do lado ímpar da rua Pernambuco, a pedido dos comerciantes. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 02-2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal verificar a possibilidade de retirar com urgência o ponto de apoio do CCZ, Centro de Combate às Zoonoses, que está instalado na Vila Esperança, encontrando um local mais adequado para o mesmo. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 003-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente extrair as árvores localizadas na quadra 9 da Avenida Presidente Vargas, em frente onde será instalado o Banco Sicobi. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Estou tentando puxar. Indicação 004-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente aterrar o terreno da antiga Lagoinha, existente entre os bairros Joé Ribeirinho e Novo Lar. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 005-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente passar máquina motoniveladora na estrada que passa após o condomínio residencial Roussume 2. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 006-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente instalar placas indicando nomes e distâncias de pontes do município. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 007-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente implantar passagem de linha de ônibus no assentamento São Paulo e assentamento Porto Velho para trazer e levar os moradores pelo menos uma vez por semana. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 008-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente fazer uma operação tapa-buracos na estrada Aimoré, que liga Presidente Epitácio a Presidente Venceslau. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 009-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente passar máquina moto-niveladora nos bairros Vilagem Lagoinha, Jardim Real 1 e 2. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 010-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente conceder reajuste aos professores de acordo com os índices recebidos pelo Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. Indicação 011-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que estude junto a setores competentes fazer a dedetização geral da cidade com veneno contra a dengue. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 012-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que estude junto a setores competentes que viabilizem a compra de grade roçadeira, nivelador e tombador para o trator que dá assistência aos assentados do assentamento de São Paulo. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Como que é o nome? Indicação 013-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que estude junto a setores competentes para que viabilize a compra de equipamentos mobiliários e computadores para o Conselho Tutelar de Presidente Epitácio. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 014-2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal
que estude junto a setores competentes para que viabilizem a recuperação da pavimentação nas quadras 9 e 10 da rua Porto Alegre. Brasilino Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 015/2020. Indico nos termos do regimento interno, excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina ao setor competente consertar e reformar a atracadoura, plataforma localizada no pier da Orla. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 016/2020, indico nos termos do regimento interno, excelentíssima senhora prefeita municipal, que determine ao setor competente realizar o estudo para solucionar os problemas de escoamento das águas fluviais dos bairros Jardim Real 1 e 2. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 017/2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determine ao setor competente realizar a operação tapa-buracos nos bairros Jardim das Paineiras e Jardim Renascer. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 018/2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determine ao setor competente limpar e fazer melhorias no campo de futebol localizado no bairro Jardim Tropical. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 019/2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determine ao setor competente passar máquina motoniveladora na estrada Boiadeira Sul, na altura do bairro Alto do Mirante. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 020/2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina ao setor competente passar máquina motoniveladora patrol no assentamento Porto Velho. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 021/2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determine ao setor competente construir uma via paralela à rodovia Raposo Tavares entre o posto do Arlei até a rotatória do anel viário. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 022/2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que estude junto a setores competentes para que seja instalado placa com o nome de Sérgio Maurício Xavier Duque Celão na placa de inauguração do centro de hemodiálise. Brasilino Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 023/2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que estude junto ao setor competente, setor de trânsito da municipalidade, para que verifique a altura da guia em estacionamento de veículos na orla fluvial, principalmente o que fica em frente à rua Álvaro Coelho, na orla fluvial. Brasilino Olegário Massoco, vereadora proponente. Comunico aos senhores vereadores que os requerimentos e indicações feitas nessa sessão serão encaminhadas para os respectivos destinatários. A palavra está livre para algum vereador que quiser fazer uso da mesma, sobre matéria não tratada no expediente dessa sessão. Ninguém? Eu vou aproveitar o uso da palavra neste momento. O ano passado, em alguns momentos, eu como vereador, acabei me estressando em alguns momentos, passando por algumas situações dentro da Câmara Municipal, coisas que não são do meu feitio e não são da minha personalidade, né? Então, eu gostaria de pedir desculpas à população, àqueles que se ofenderam pelas palavras, pelas formas de agir. Então, eu gostaria de pedir desculpas àquelas pessoas para que a gente possa ter uma boa relação, continuar essa boa relação e exercendo o nosso trabalho com transparência à população de Presidente Epitácio. Então, agradeço a todos e, desde já, desejo uma boa noite a todos os presentes, aqueles que nos ouvem pela internet, pelo site da Câmara, e aos vereadores aqui presentes. Então, a palavra também continua livre. Alguém que quiser fazer uso da mesma, está aberto. Não havendo mais palavra e nem tema... Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marlan de Mello. Não pode voltar ao assunto anterior, só ia falar que hoje eu iria falar na palavra livre o que eu falei na discussão, mais ou menos isso. Para que nós aqui sejamos bastante, antes de falar, antes de agir, conversa com principalmente o colega,
antes de ofender, vamos conversar, vamos manter um nível bom e que a democracia é assim mesmo. E que nós temos que incentivar mais pessoas a procurar partidos políticos para que os eleitores tenham mais opções e que coloquem na próxima gestão, daqui a 1 ano, pessoas ou diferentes ou nós mesmos, mas que escolham sem nenhum tipo de protesto, de perseguição, desse tipo. Então era isso que eu ia falar. Vamos nós, 13, continuar no respeito que nós temos entre nós, porque muitas pedras vão ser atiradas. A palavra continua livre. Com a palavra, a vereadora Brasília. Boa noite a todos. Eu gostaria de esclarecer aqui para o público presente, os que estão nos assistindo pela internet, que nós, até o momento, em Presidente Epitácio, nós não tivemos nenhum óbito por dengue. Nós não tivemos nenhum tipo de situações assim. Nós temos, sim, muito foco. Foi feito os levantamentos, foi feita as vistorias por os agentes de saúde e acharam vários focos em certas vilas, mas estão combatendo, estão colocando os venenos, né, que é da competência deles, que são quase todos que constantemente é feito essa visita nas casas. E a inseticida chegou e a gente vai ter a pulverização, né, e dizer ao povo epitaciano que os vereadores não têm culpa dessa praga que vem inundando o Brasil inteiro. Né? Em todo município, Presidente Prudente, São Paulo, em todo lugar temos gente passando por esse sufoco, porque é uma praga da natureza mesmo, e se ela achar um lugar que ela possa se instalar, ela vai se instalar, é na água limpa, é no lixo, é onde você não cuida, o mosquito cuida. Então, o povo epitaciano tem que saber que o trabalho do vereador é um, e o trabalho da saúde é outro. Não é da nossa competência ficar de casa em casa, entrando de casa em casa, para verificar se tem larva, se tem mosquito. Nós temos a Secretaria da Saúde e tem pessoas competentes para isso. E os PSF, todos instalados na cidade, que também cuidam dos pacientes com febril, com problema do mosquito, e temos também o Reinaldinho, que é um dos nossos antigos e primeiro, está ali o Dr. Gerson, que não me deixa mentir, que é uma das pessoas mais antigas que tem na Secretaria de Saúde, que cuida dessa parte. Então não é os vereadores, não é a Brasília porque ela é da saúde, porque ela trabalhou 1000 anos lá, que ela é responsável. Não, ela não liga. Outro assunto também que eu quero deixar bem claro: paciente doente, com problema de sonda, com problema de alimentação, com problema de saúde, que está esperando uma cirurgia para resolver, tirar essa sonda, retirar esse corpo estranho do organismo, não depende da Câmara Municipal. Depende do encaminhamento, da vaga, do médico agendar a cirurgia, ter todo o aparamento para fazer essa cirurgia. Não é papel do vereador em si, não é papel da prefeitura em si, e sim os agendamentos. Nós estamos nas filas, as filas são muito grandes. Nós estamos aí fazendo saúde pública quantos anos em 4 rodas? Vamos, o ônibus quebra, substitui pelo que tem para não perder a consulta. É uma urgência, é uma emergência. Mas nós não temos culpa das coisas acontecer. Por quê? Você não fez nada até agora, vereador? Fizemos sim, muito. Pode pegar todos os lugares onde tem placa que foram realizados. Não ficou uma construção sem fazer nesse governo até agora. Todos que começaram, findaram. Todos que começaram, realizou. E a gente estava junto, estava de lado a lado, junto com a prefeita, buscando verba, trabalhando, porque aqui nós não temos uma Câmara de oposição, nós temos uma Câmara de trabalho. Agora, o que muito me admira é as pessoas muitas vezes chegar tão cedo aqui na Câmara para estar desrespeitando o trabalho da gente, né? Então, eu acho que a gente respeita todo mundo e a gente também quer respeito. Então, eu deixo aqui meu abraço à população que está esclarecido. Se precisar de algum esclarecimento mais, claro, venha na Câmara. A gente tem aqui pessoas das 9h30 até 11 horas, quase todo dia. Todos nós aqui damos uma passadinha por aqui. E se tiver necessidade, nós temos pessoa que entra em contato com a gente e pede para a gente vir até aqui. Então, eu, pelo menos, eu sei que eu nunca me escondi de ninguém. Eu estou na rua o dia inteiro,
eu vou em tudo quanto é comércio, eu converso com todo mundo. Eu não tenho esse negócio de estar escondendo de ninguém. Então a gente precisa que vocês venham aqui na Câmara, vem mesmo. Vem conversar com a gente, nós vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Se nós não tiver jeito no momento, nós vamos buscar quem sabe, quem vai dar uma resposta certa para a gente passar para vocês. Tá certo? Obrigada a todos e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. A palavra continua aberta aos vereadores. Alguém mais? Não havendo mais matéria para discussão nesta sessão, pela proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 119ª sessão ordinária. Desejo a todos uma boa noite e a próxima sessão será no dia 10 de fevereiro de 2020, às 19 horas.